Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e ao meu lado sempre algumas pessoas especiais, amigos, bons profissionais, e hoje aqui comigo Omar Ardito, que já é conhecido de vocês. Quando vocês veem o Omar sentado ao meu lado, vocês sabem que o nosso episódio, por mais sério que seja o tema, sempre vai ter alguma coisa relacionada com humor. Na nossa produção, sempre a querida Letícia, né? A nossa poderosa Isis, a Camila, nossa Kate Marrone da Barra Funda, hoje com um tema poderoso, né? E hoje eu tenho aqui, a gente brinca muito, mas nós fizemos um episódio do Focus 23 Coragem em que nós entrevistamos um morador da faixa de Gaza, à época da guerra, que teve uma academia destruída. Foi um dos episódios mais emocionantes que nós tivemos e que trouxe muitos questionamentos sobre esse tema, guerra, eu não vou falar guerra, conflitos militares, acho que é um termo melhor, né? Conflitos militares, todo conflito. Eu até vou perguntar depois para o nosso convidado se todo conflito militar pode ser classificado ou qualificado como guerra. Então hoje eu estou com um cara que ele é especialista em segurança militar e privada corporativa, né? É um militar mergulhador também. Ele tem tanta coisa no currículo dele que ia ter que pegar aqui um papiro para poder falar, né? É um militar da ativa, assim, talvez não engajado aqui no Exército Brasileiro, vocês vão entender, e que esteve recentemente no conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Eu estou falando aqui empolgado como leigo, mas ele mesmo vai poder descrever um pouco mais a sua trajetória, a sua jornada. Eu estou falando aqui do André Aragão, que é o nosso convidado de hoje, né? Na camiseta está ali o Sargento Bigode. Nós vamos entender por quê. André, seja bem-vindo ao Focus 23 Coragem, com esse tema extremamente importante e que desperta, eu não gosto dessa palavra, curiosidade. Eu acho que desperta o interesse, porque independente de onde há um conflito, é do interesse de todos nós, por questões humanitárias e até desdobramentos políticos, econômicos, né? Então, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. Obrigado, para mim é um prazer, né, poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, que para mim foi o maior desafio da minha vida. A gente tem um treinamento, participei de uma série de treinamentos e servi em diversos lugares, mas uma guerra é totalmente diferente. Ali você testa todo o seu limite. E compartilhar isso com quem tem interesse e quer saber um pouco mais, se aprofundar nesse conhecimento, para mim é um prazer, uma honra. Perfeito, André, muito obrigado. André, eu fiz aqui uma apresentação sua, porque como leigo, a gente fica um pouco confuso, né? Eu falei aqui militar da ativa, eu entendo que militar da ativa é um cara que está atuando, né? Mas assim, você hoje não tem ligação com a Marinha Brasileira, com o Exército, coisa assim, não é? Me explica como que é a sua situação para a gente se aprofundar. Me fala da sua qualificação hoje como militar. Como militar, eu recentemente rompi meu contrato com a Ucrânia. Eu tinha um contrato, estou lá desde fevereiro de 2025 e deu meu período lá, eu por questões pessoais resolvi. Também ninguém vive somente de guerra, né? É uma situação extremamente estressante, né? E você tem que saber o seu limite. E vim para o Brasil. Eu tenho uma formação militar, eu fui militar aqui em São Paulo, servi na Polícia do Exército, né, 2ª Companhia de Choque, eu fui do Sistema Penal do Pará, tenho formação como mergulhador e eu sou ativo mergulhador, eu tenho que manter uma documentação ativa para que eu possa mergulhar. E quem fiscaliza esse mergulho é a Marinha. Então, para eu trabalhar como mergulhador, a Marinha precisa ter essa minha documentação atualizada. Então, de tempos em tempos, eu tenho que apresentar essa documentação na Marinha, como exames médicos e renovação da minha carteira de mergulho, para poder estar atuando. E eu mantenho isso ativo sempre, porque é do meu interesse manter esse trabalho, não só na área militar, mas também corporativa. Então, você então é um militar atuante da ativa. Isso, eu sou atuante da ativa porque... como eu acabei de quebrar contrato, ainda tô atuando. Eu já tenho, inclusive, propostas agora para o começo do próximo ano para fazer trabalhos fora do país novamente.
Então, são coisas que quem gosta não consegue se desligar, é muito difícil. Que loucura. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando nós vemos assim, né, um brasileiro está servindo lá na Ucrânia, né, muitas pessoas pensam, gente, não é um brasileiro aleatório, é um militar formado como militar, né, mesmo que ele não seja ligado ao exército brasileiro atualmente, ele é um militar formado que está atuando em um outro cenário, né? Um outro cenário. Eu fiz um comentário agora no início. Todo conflito militar é uma guerra? Sim, todo conflito militar é uma guerra. E assim, você é paulistano? Sou. Seu primeiro contato com esse universo militar foi com o exército, então? Sim. Isso vem de infância, né? Vem de família. Meu avô era da Marinha, eu tenho primos que eram da aeronáutica, meu tio foi mergulhador, foi paraquedista. Você falar isso que a pessoa foi, ela nunca deixa de ser, né? Sim. Então isso já está no sangue. Então eu servi aqui em São Paulo, na Polícia do Exército, fiquei durante 2 anos, saí, fui para a área privada, né? Aí me formei em várias áreas da segurança privada, me formei em diversos cursos corporativos, depois voltei para a área militar, tive um período na Legião Estrangeira Francesa, saí da Legião, voltei para o corporativo. Então essas idas e vindas que quem tem esse ímpeto não consegue ficar distante disso. Vocação. Vocação, exatamente. Aí você entrou no exército assim naquele caminho natural do jovem brasileiro, você se alistou aos 18 anos, essa coisa toda. Isso. E hoje você é sargento. Hoje eu sou sargento na Ucrânia. Eu me formei sargento na Ucrânia. E quando você seguiu para o exército, você imaginava, você já tinha esses planos assim, cara, eu vou para uma guerra? Ou era tipo uma coisa que muitos chefes de família, como a sua família, a minha, falam assim, não, vai lá que é estabilidade, é uma profissão que pode dar estabilidade? Ou você já tinha essa coisa assim, esse espírito guerreiro e falar assim, não, um dia eu quero estar no front ali? Eu já tinha esse espírito. Eu servi, fui voluntário, inclusive, na época até fiquei chateado porque quase que eu não entrei, eu queria muito servir. O exército foi meu primeiro emprego. E depois que eu consegui entrar, lá dentro eu era voluntário a tudo, fazia de tudo. Então, assim, isso para a pessoa que quer estar nesse meio é muito importante. Hoje eu vejo que esse conhecimento que eu adquiri lá aos 18 anos, eu utilizei ele agora, né? Aos 47 anos é a minha idade, na Ucrânia. Isso tudo vem à tona, né, automaticamente. A base. A base, exatamente. Acho que essa questão se compara muito até mesmo a esporte, né? Porque se o cara tem uma base para a vida, né? A base educacional, a base para tudo, e aí acho que no militarismo também não é diferente. Tá, aí você saiu, você fez várias coisas e tal. Acho que a sua primeira empreitada fora do país, qual foi? Legião Estrangeira? Foi, Legião Estrangeira. Como que surgiu isso? Porque Legião Estrangeira, ela mexe com o imaginário de todos nós, né? A gente já assiste muito filme, vê muito desenho animado. A Pica-Pau fazia muita sátira da Legião Estrangeira. O que é a Legião Estrangeira e como você chegou na Legião Estrangeira? A Legião Estrangeira é parte do exército francês. Né? Não é um exército à parte, como muita gente acha. Ela é parte do exército francês e qualquer um pode se alistar. Na minha época, hoje eu não posso falar com propriedade, não tenho conhecimento a fundo como tá, porque isso já faz muito tempo. Isso foi em 2009 que eu me alistei, então já tem muito tempo. Mas na minha época, por exemplo, não tinha rede social, não tinha nada. Eu mandei um e-mail perguntando, eu pesquisava na internet, eu queria saber, eu queria algo mais, e encontrei a informação da Legião Estrangeira. Eu já ouvia falar alguma coisa na época do Exército, quando eu servi, e depois eu comecei a pesquisar. E fui atrás, mandei um e-mail, fui respondido nesse e-mail, e nesse e-mail a pessoa que me respondeu em português inclusive, me deu direcionamento. Né? Lá tem muitos brasileiros. Me deu direcionamento e eu falei, não, para lá que eu vou. Foi uma etapa difícil, porque assim, existe a paixão, né, de quem quer ir, de quem gosta, de quem quer estar no meio, só que eu já era casado, estava com meu terceiro filho,
Então, assim, são decisões muito difíceis, né? Então acabou sendo muito mais difícil para mim, mas ainda assim eu fui, né? Me alistei lá, eu tive que pagar um avião com o meu custo, vou até o local de alistamento e tem vários locais na França toda, e você vai escolher um local onde você quer se alistar. Todos esses locais de alistamento vão te direcionar para um único local, que é o 1º regimento, que fica em Aubagne, que é o quartel onde faz a preleção para quem vai servir lá. Certo. Então são feitos vários testes, são etapas, físico, psicológico, uma série de testes que eles fazem lá. Assim, não tem um protocolo que você fala, não, na minha época, eu converso com outras pessoas que passaram por Legião, na minha época funcionava assim, na minha época eu passei por isso, na minha época eu passei... Então nunca sabe exatamente o que você vai encontrar lá. Não é uniforme, né? Não. E eles, assim, deixam essa mística até hoje, essa mística, né, na verdade, de como funciona lá dentro, ninguém sabe ao certo, ninguém sabe exatamente, porque sempre muda. Mas nessa seleção você tem que passar. Tem que passar. E se tem não que ser passar? aprovado. Se não passar, você retorna. Você retorna. E o custo das viagens ficou para você. É seu. Então, assim, as pessoas que chegam lá têm um choque quando chegam lá. Porque na minha época eu cheguei, você tem que entregar toda a sua documentação, entrega todo o seu material, eles recolhem tudo. Eu recebi um enxoval, que tênis, roupa íntima, higiene e tal. Hoje já não é mais assim, pelas informações que eu tenho. E te dão um papel. Ó, decora aí, recolhe seu passaporte, recolhe tudo, né? Decora aí, a partir de hoje, esse é seu nome, essa é a sua data de nascimento, esse é o nome do seu pai, da sua mãe e a cidade onde você nasceu. É um codinome, assim? Eles te dão uma outra identidade. Você não muda a idade, mas você vai mudar o seu nome, a data com relação a alguns dias. Então muda, eles te dão outra identidade. Isso teria alguma coisa a ver, por exemplo, se num conflito, sei lá, ser capturado pelo inimigo, alguma coisa assim, para dificultar informações? Não, ou não? porque isso é da história da Legião Estrangeira. No passado, eles pegavam pessoas, por exemplo, iam muitos criminosos para a Legião. As pessoas serviam lá e tinham oportunidade de servir em prol da França e absorver essa identidade. Isso até um pouco da minha época ainda tinha isso. Socialização. Se você se mantiver aqui, acontecer alguma coisa lá fora, algum crime que você cometeu, você está sendo procurado por algum motivo, isso vai ser apagado, sua identidade vai ser esquecida. Você pode manter a sua identidade que foi passada para você ali e você vai viver a partir daquele momento com aquela identidade. Isso acontecia no passado. É um legionário? Você é um legionário, então. Sou. Eu tenho um amigo, até mandar um abraço pro Éder. Eu tenho um amigo que é da PQD Produções, que faz a cenografia da Record. Ele esteve aqui num episódio comigo, é meu amigaço. E o Éder, ele é PQD. E ele me deu uma dura, velho. Porque eu falei assim, eu fui apresentar ele pra uma pessoa, eu falei, meu amigo foi paraquedista, foi PQD. Ele, não fui não, eu sou. Ele falou, eu tava falando pra você, não existe ex, né? Não existe ex. Eu posso falar assim, até corrigindo, não sou legionário, por quê? Porque eu não cumpri contrato. Tá. Então, assim, se eu até não quero nem criar esse atrito com os colegas que são legionários realmente, que cumpriram o tempo deles. Eu saí antes, né? Eu tive problemas familiares, como eu falei, tudo sempre foi mais difícil porque eu tinha mulher, 3 filhos, Claro. Eu já era um pouco mais velho que os outros rapazes que estavam comigo, então acabei saindo antes. Não cumpri contrato, não posso me colocar como um legionário, mas estive lá, tive treinamento, ganhei aquela experiência que eu gostaria. E aquilo ali alimentou muito mais a minha vontade de conviver com aquilo, de ter essa carreira, né? De estar dentro da carreira militar fora do país. Porque eu tive uma experiência no Exército Brasileiro, depois tive uma experiência na Legião Estrangeira. Aquilo lá para mim, assim, a qualidade estrutural do Exército, fardamento, tecnologia, equipamento, eu achava aquilo ali sensacional. E eu falei, não, eu quero isso para mim. A Legião Estrangeira, ela atua... Qual que é a área de atuação da Legião Estrangeira? Você falou que ela faz parte do Exército da França. A gente ouve dizer que a Legião Estrangeira tem missões em outros países também. Sim. Como é que é isso? Ela teve atuação no Afeganistão, né? Hoje em dia diminuiu muito, né? A questão geopolítica, econômica da França, isso mudou muita coisa.
Então as missões reduziram bastante. Eles estavam atuando na República Democrática do Congo, no Mali. Então existem muitas operações lá que a Legião atuou. A Legião é uma tropa de elite? É. É uma tropa de elite. E dentro da própria Legião existe a tropa de elite da Legião, que é a Brigada Paraquedista. Como toda unidade, que a Brigada Paraquedista é diferenciada, né? É, interessantíssimo isso. Aí qual foi o intervalo? Isso foi em 2009. 2009. 2009 para 25, 15 anos te separou dessa empreitada agora, né? Sim, especificamente militar, sim. Porque aí você migrou para a área corporativa, né? Que a gente vai falar disso, nós vamos fazer uma pausa, vamos falar disso. E aí pronto, você se alistou lá para servir na Ucrânia. E aí você chegou lá, você saiu aqui de um país tropical, eu acho que você pegou um inverno rígido lá, né? Sim, muito. E você chegou lá, além da temperatura, você encontrou uma coisa assim que a gente imagina que por mais que você seja preparado, você mesmo me disse aqui uma coisa que mesmo não indo para uma guerra, eu acredito que faz a diferença para você, que você tem filhos. Sim. E aí você se depara com uma realidade triste. Sim, exatamente. Né? Qual foi o seu primeiro contato com o povo ucraniano e qual foi a sua impressão? Você sente já o impacto ali quando você chega na Europa, quando você vai passar pela imigração. Então a maneira como as pessoas te recebem, você está indo para a Ucrânia, isso já gera né, assusta, né? Tipo, uma loucura. Você está vindo do Brasil, que não tem guerra, não está em guerra com ninguém, e você está vindo para cá. E isso gera uma curiosidade da parte deles, né? Por que você resolveu isso? Então, algumas imigrações, isso acontece, isso é caso a caso, né? Muitas pessoas, cada um conta uma história, passaram por uma situação diferente na imigração. Mas, por exemplo, eu fui entrevistado na Polônia durante 40 minutos para passar na imigração para ir para a Ucrânia. Então ele queria saber quem eu era, por que eu estava lá, qual era o meu objetivo lá, e me entrevistou, pediu documento, uma série de coisas. Fui bem tratado, mas fui entrevistado. Não sei o objetivo daquela entrevista naquele momento. Eu queria saber realmente se eu iria permanecer ali, qual era a minha intenção de estar ali. E você vê que aí no final ele viu realmente que eu tinha uma preparação, isso conta muito, que você realmente é uma pessoa experiente, que você está vindo para contribuir. E agradecem, obrigado pelo serviço que você vai fazer, boa sorte lá, toma cuidado. E atravessei. Chega na Ucrânia, a imigração também me tratou muito bem, já não teve uma entrevista assim, eles já querem te receber de uma maneira melhor. Isso eu falo do meu caso. Claro. Né? Então, ali você já começa a ver. E as pessoas que estão atravessando a fronteira, o ônibus, você vê ali, quem consegue observar isso, 80% do ônibus é mulher. Os homens estão na guerra. Então, as mulheres têm a necessidade de ir para a Polônia, fazer alguma coisa e retornar, e você vê que o ônibus, 80% é mulher. Ou os homens estão na guerra, ou elas são viúvas. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sempre, desde quando a gente começou a conversar, eu falei, vamos fazer um programa leve e tal, mas tem uma pergunta que eu quero te fazer, e essa eu acho que vai gerar um pouco de desconforto em algumas pessoas, não em nós que estamos na mesa aqui, que somos pessoas de bom senso. Você acompanhou a época polêmica do Arthur Duval sobre a viagem que ele fez para a Ucrânia, os comentários que ele fez sobre as mulheres da Ucrânia? Sim. Como que você enxerga? Você estando lá agora, como que você enxerga aquilo, esse comentário dele? Extremamente infeliz, né? Porque é tão difícil se pensar que um cara conseguiu ter a nojeira de sensualizar uma mulher que a gente sabe, mulheres que a gente sabe que estão, como você disse, né, elas estão saindo e deixando os pais, avós, irmãos para trás. Exato. Ali é assim, e são mulheres extremamente fragilizadas, né? Porque é um país em guerra. Quem não perdeu vai perder algum ente. Então, e a pessoa que faz um comentário desse não tem um mínimo de noção cultural. Porque entender a cultura daquelas pessoas, que eles são extremamente conservadores, as mulheres são muito respeitosas, para você falar, se relacionar com uma mulher lá, não é simples. É totalmente diferente daqui. A cultura é totalmente outra. Então ele tratar a mulher lá, com certeza
as pessoas lá não têm a mínima noção do que esse cara fez. Né? Eu acho assim que ele não foi extremamente infeliz nessa... Demonstra muito do que a pessoa é, né? O André, a gente estava falando das mulheres deixando o país, né? Eu vi em algum noticiário, ou li algo a respeito, que mesmo que alguns homens quisessem sair, eles não podiam, é isso? Porque eles são convocados assim... Lá está sob lei marcial, né? Então os homens não têm autorização para sair do país. Independente da idade? A partir dos 25. A partir dos 25. Aí eles têm que pegar em armas. Tem muitas, assim, uma das coisas que isso eu vou colocar como meu ponto de vista, tá? Pela experiência que eu tenho. Eu comentei já com algumas pessoas, algumas concordam, outras não. A Ucrânia, o que ela fez com a Rússia dentro dessa guerra, porque era um país que tinha um exército muito pequeno e que do dia para a noite o civil virou militar. Sem uma formação militar, sem um conhecimento. Então algumas coisas lá não funcionam bem com relação à estratégia, com relação à logística, com uma série de coisas, porque as pessoas não eram militares, não têm experiência de guerra. Aprenderam na marra. Tinha que lutar com o coração, né? Exatamente. Então não tem... essas pessoas não têm a mínima noção que do nada ela vai obrigada a pegar em arma. Logicamente que tem alguns casos específicos que essas pessoas são direcionadas para as outras áreas, né? Então necessitam de áreas administrativas, necessita de controle logístico, drone principalmente. Tem piloto de drone que tem mais mortes que qualquer outro pessoa de infantaria. A tecnologia hoje faz a diferença, né? Então você vê o perfil de um piloto de drone é muito diferente de um perfil de um infante, de uma pessoa que vai para o fronte. Quando você chegou, né? Você tinha já a percepção, você foi para o fronte? Fui. Você tinha essa ideia de que eu vou para o fronte? Ou você pensou assim, podem me destacar para... Mas por tua experiência, provavelmente você já sabia que você ia para o fronte, né? Sim, sabia. E você chegou lá, você se reuniu com outros militares brasileiros também, de outras nacionalidades, ou só brasileiros? Outras nacionalidades também. Tá. Aí o Ares Group, a sua equipe era Alfa, é isso que a gente estava conversando nos bastidores? Isso. Eu passei por 3 unidades diferentes. Quando eu cheguei, eu fui para a Guarda Nacional, só que era uma brigada que ficava em Kyiv. É diferente da Guarda Nacional, da última brigada que eu estive, que é a Brigada Operacional, 13ª Brigada Operacional, que é em Kharkiv. Então, eu cheguei nessa brigada, eles só faziam trabalho de defesa de posição, que são trincheiras na fronteira do território, e ali eu falei, vou participar, vou ver como é que funciona, porque é uma posição de defesa, acho que é um pouco mais tranquilo, até eu entender qual a dinâmica dessa guerra. E aí eu vi que não tinha tantas mortes, né? As baixas eram mais difíceis, porque você segurar a posição é um pouco menos arriscado. Não tem posição segura, é menos arriscado só. Mas também não tanto. Hoje em dia está extremamente perigoso até para segurar a posição. Então eu fui para essa unidade, fiquei lá 30 dias. Essa unidade recebeu uma informação que ia ser atacada e ficava em Bucha, né, que é próximo a Kyiv. É como se fosse Osasco, por exemplo. Então era ali a região metropolitana de Kyiv. Essa região, ela tem uma história muito triste. A unidade onde a gente servia, ela ficava num local onde houve um crime de guerra. Lá a Rússia, quando iniciou a guerra, eles começaram por ali. E foram 40 dias que eles tomaram aquela região e mataram todos os homens que tinham naquela região. Eles colocaram dentro de um lago, de um buraco que era um lago, que depois foi drenado e encontraram mais de 300 corpos lá. Mantiveram as mulheres reféns e algumas mataram, as mais novas eles estupravam. Teve meninas que ficavam, inclusive menores, que engravidaram desses soldados russos, né, que é uma barbárie.
Então, assim, muitos deles, isso há uma investigação ainda em andamento, foram identificados e então vão responder por crime de guerra. A Ucrânia está atrás dessas pessoas, sabe quem são. Inclusive, alguns alguns já morreram, outros já foram presos, outros ainda estão em combate, estão em atuação. E, assim, algo extremamente absurdo. Ali, sim, eu realmente tive o contato com a guerra. Pela história e pela barbaridade que ocorreu ali naquele local. Isso te marcou muito, né? Muito, muito. Tanto é que todo ano o presidente vai até aquele local para prestar homenagem àquelas pessoas de lá. Te deu vontade de voltar para trás quando você viu isso ou te incentivou mais ainda a seguir adiante? Não, me incentivou mais que, inclusive Kiev, onde a gente tinha liberdade de andar fardado e a gente transitava um pouco mais na rua, as pessoas vinham nos abordar, agradecer. Teve uma senhora que ela era brasileira, ela era de Portugal e casou com um ucraniano e ela morava lá. Quando ela ouviu a gente conversando no supermercado, ela ficou extremamente emocionada. Vocês são brasileiros? Não acredito. Agradeceu, chorou, apresentou a gente pro filho. Assim, então isso estimulava a gente, né? Inclusive no meu Instagram eu tenho lá alguns desenhos, a gente recebia doações de algumas pessoas da Ucrânia e as crianças faziam desenhos pra gente. Que lindo, cara. Então, assim, estimulava demais. Em momento algum eu pensei em voltar. Por mais difícil que estivesse, eu não pensei em voltar. É muito forte isso daí, viu? No início da guerra, eu estava em Portugal. E eu me lembrei agora que tinha pontos de doação em que os portugueses doavam roupas e redes. Eu queria te perguntar isso. Eles doavam redes, os pescadores doavam redes. Para que eles usavam as redes? As redes provavelmente é para conter o drone. As pessoas colocam em alguns locais porque o drone... existe alguns tipos de drone. Os principais, que é um drone um pouco maior, que é o Mavic, que é um drone, ou ele é usado para reconhecimento, que ele identifica uma distância um pouco maior, uma posição ou um local, ele serve como uma certa vigilância, ou marca a posição para algum tipo de ataque. E tem o FPV, que é um drone menor, que ele é um drone mais dinâmico. Normalmente eles colocam explosivo nesse drone e o drone, ele é um drone que a gente chama de drone kamikaze. Ele se joga naquele local. Só que se você tem uma rede, pela câmera eles não conseguem enxergar essa rede, é difícil. Rede de pesca, aquela linha. E a câmera, principalmente do FPV, que é uma câmera ruim, ela não vê, o drone vai enroscar nessa rede e não vai conseguir atingir o objetivo dele. No caso do FPV, alguns casos, o Mavic, que era um outro drone um pouco maior, ele era adaptado e carregava explosivo. Aí, vários tipos de explosivo, ou podia ser granada, dependendo da adaptação que ele tinha. Explosivos menores, maiores, e aí ele solta em cima do objetivo dele. Ele vem em cima, solta e volta. Então ele não é descartável, como o FPV. Posso só perguntar uma coisa? Aqui não estou no pré-primário que você precisa levantar a mão, não. Não, mas eu sou uma pessoa educada. Senhor educado. Não sou como você. Pois entendeu? não, senhor educado. A minha pergunta é a seguinte: o que estava acontecendo com os tanques russos? Que além de estar sendo tudo destruído, no fim eles estavam tirando a carcaça e adaptando de uma outra forma. Isso que deu um problema nos tanques lá. Na verdade, eles não imaginavam. A prepotência da Rússia era que eles iam encerrar essa guerra em 2 semanas. Bem rapidamente. É verdade. Então, eles acharam que ia ser muito fácil. E cometeram aquele erro de invadir com uma coluna de tanques que não acabavam, intermináveis, né? Que aquilo se tornou um alvo fácil para ser tudo destruído, né? Sim, e a Ucrânia se especializou e avançou muito com a tecnologia de drone. Então, para contra-atacar. Para contra-atacar. A população se adaptou muito rápido, né? Tem regiões lá que forças especiais russas não conseguiram tomar porque não conheciam o território. E a população conseguiu se defender, né? E a partir dessa população que conseguiu se defender, formaram-se brigadas. A partir daquele grupo de moradores daquela região ali que conseguiram conter o avanço. Chamamos de um grupo de resistência forte, né? Que segura... Meu Deus.
Eu queria te perguntar o seguinte, e os mísseis, aqueles mísseis poderosos da Rússia, esse último aí, os ultrassônicos, que onde caía, explodia tudo? Inicialmente eles tinham objetivos estratégicos, né? Aí eles perceberam que alguns objetivos deles foram atingidos, outros eles já não estavam mais conseguindo atingir, que estavam muito bem protegidos. O custo disso também Caríssimo, né? subiu muito para eles, porque eles tinham que ter um certo número de ataques. Isso acontece também com o Shahed. Eles acharam essa opção barata, que é um Shahed aí que deve custar $10 mil. Um Shahed desse, que é fabricado no Irã, e foi encontrado peças chinesas. Isso é um míssil? Shahed é um drone grande, um com uma grande quantidade de explosivo. Pô. Então ele vem e você não sabe aonde ele vai acertar. Hoje em dia, a maioria desses Shaheds, eles vão para a capital. O objetivo dele é o quê? É enfraquecer a capital, ele ataca a população civil, que vai pressionar o governo a fazer um acordo, a ceder. Só que não está acontecendo. A população não está pressionando o governo a fazer um acordo. O povo é muito guerreiro, né? O povo é. Você falou de mísseis, né? Os Estados Unidos tinham doado uns mísseis para a Ucrânia? Sim. Ou não? Tomahawk? Ele doou desde que não fosse utilizado para atacar a capital. Então existe também esse acordo. Então é para atacar pontos estratégicos, desde que você não fosse atacar certos pontos. Então existe esse acordo, mas não sei exatamente como está sendo utilizado esses mísseis. Chegou o André na Ucrânia, né? Fez lá, se apresentou, essa coisa toda, né? Acho que te passaram ali as instruções, você recebe seu equipamento. Sim. O teu equipamento te surpreendeu? Armamento? Porque eu imagino que você recebia um kit lá, sei lá, pistola, fuzil, coisa assim. Como é que era isso? Não, pistola, eles raramente trabalham com pistola, né? Então, algo que dá para entender também. Mas o equipamento não era um dos melhores. Até porque era uma unidade que ia segurar a posição. Então era um fuzil AK-74, né, que é um fuzil modelo russo. É daquela família do AK-47 ou não? Sim, sim. Ô Letícia, tem uma foto do André que ele tá fardado, acho que segurando um fuzil. Depois você puder achar e colocar na tela, eu quero fazer uma pergunta para ele. Por favor. E aí a gente utilizava, lá nessa unidade, utilizava esse fuzil, que é um AK-74, a gente treinou com ele. O equipamento também não era dos melhores, era muito pesado. Isso, quem tem conhecimento é quem observa essas... Quem tá de fora fala, é tecnologia de última geração. São detalhes, né? Porque aí você vê, um colete que é um pouco mais pesado, é um pouco mais bruto, isso vai atrapalhar você no deslocamento. Você chegar na posição muito pesado, isso vai atrapalhar você para fugir de drone. Um capacete que também vai te atrapalhar, que não se adequa legal à sua cabeça, que não está ajustado, ou não tem como ajustar porque o tamanho dele não é ideal para você. Mas eles dão o equipamento. Então, assim, cabe a você, assim como você tem a opção de comprar. Tem gente que vai para lá com dinheiro, compra o equipamento. Compra o próprio equipamento de ponta. E o material fornecido pela OTAN, como ficou? Eles distribuem, mas nem toda unidade tem acesso ao material de elite. Eles não podem, e não tem como, o custo seria muito alto, dar um material de ponta para todo mundo. Pra todo mundo. Até para unidades que não têm o conhecimento para utilizar aquele equipamento, aquele material. Até para uma função que não tem necessidade de utilizar aquilo. Tem que saber, né? Como a gente vê hoje na Venezuela, eles têm uns aviões lá, mas mal tem operador para os aviões ou para outras armas que a Rússia forneceu para eles, né? Então, assim, muito vai de treinamento. O que a gente também costuma dizer, né? Quem é do meio militar sabe que também muitas vezes não é o armamento, e sim o atirador. O preparo, né? Desculpa, Omar, esse fuzil que está na tela. Esse fuzil é um fuzil modelo AR, né? Uma plataforma AR, que é conhecida, né, fabricada pela Colt. Só que a Ucrânia adquiriu a licença para fabricar lá. Esse fuzil é fabricado lá. Então eles criaram uma versão ucraniana do fuzil AR, é o AR-15, esse é o UR-15. O AR-15 é o que a gente tanto conhece aqui porque a criminalidade usa, não é isso? Aqui é o AR-15 que é fabricado pela Colt e tem outras empresas que também fabricam essa mesma plataforma. E esse é o UR? O UR é o Ukrainian Rifle 15, né? Que é E é o mesmo estrago? É o mesmo, é um fuzil muito bom.
Eu tenho uma curiosidade, André. Para você que manuseia um fuzil desse, né? Você precisa ter um preparo. A gente olhando assim fala, pô, você precisa ter um preparo físico fodido, né, cara? Tem, exigiu muito, muito, muito. Tem que treinar muito porque chega um certo ponto que você, assim, uma coisa que você não pode abandonar nunca é o seu fuzil, o seu colete, né, que é o seu equipamento de proteção. A não ser em caso extremo, talvez o colete, que é para fugir de um drone. Mas o fuzil você ainda tenta atacar o drone, tenta derrubar o drone atirando, o que é extremamente difícil, mesmo treinando. Quantos carregadores você andava aí? No dia a dia eu andava com 6 no mínimo. Voltava desmuniciado. Porque era 3 no colete, 1 no fuzil e 2 no cinto, para recarga rápida. Para missão eu levei 12 carregadores. Não é aquela coisa... Levava no equipamento, mas a maior parte na mochila. Antes de ir pro combate real lá pro front, onde você foi, onde te deram informação, né, que tinha lá um grupo de inimigos, oponentes, né? Sim. Eu acho que prefiro falar oponentes, né, vamos dizer assim. Vocês treinaram, porque lá você se juntou a outros membros da equipe, e vocês treinaram algum tempo juntos? Treinamos. Aí, como eu estava explicando, eu servi nessa unidade, essa primeira unidade. Teve esse problema com a unidade que disse que a posição estava marcada da onde a gente tinha o quartel e eles iam desmobilizar tudo. E aí a gente ainda não havia assinado o contrato. Eu estava lá 30 dias. Enquanto você não assina contrato, você não recebe. Então tá 30 dias lá sem receber. Lógico, eles dão alojamento, alimentação e tal, mas... É um trabalho também. É um trabalho. Então, assim, precisava de dinheiro para sustentar as despesas no Brasil, enfim. Aí eu já estava em conversa com uma outra unidade, né, que ficava também próximo a Kiev. E a gente falou, vamos deslocar para lá, vamos conversar com eles se a gente pode ir para lá e a gente vai para essa unidade para poder ter um norte, né? E a gente conversou, vieram as pessoas responsáveis, também eram brasileiros, tinha um brasileiro que era o comandante dessa unidade, inclusive ele já fez alguns podcasts, o João Berkeley. Nós conversamos lá e ele falou, não, vem para cá. Aí nós fomos para lá. Lá nós iniciamos esse trabalho também. Essa unidade já era diferente, porque assim, lá são várias unidades. Tem a Guarda Nacional, tem o Exército, tem a Legião Internacional, que é a parte do Exército e da Guarda Nacional, e tem o Ministério da Defesa, que atua com o GUR, que é a Diretoria de Inteligência, que também executa operações, só que são operações específicas. Essa unidade que eu fui era o GUR. Lá sim a gente teve um treinamento de ponta, o equipamento já era... Elite. Já era de ponta. Nós recebemos treinamento de americanos, já não eram ucranianos, né? Então, assim, as pessoas que estavam lá, eles são consultores militares, eles eram Força Delta, Ranger, eram extremamente preparados. A elite da elite. A elite da elite. Essas pessoas estão lá por quê? Porque é a guerra mais moderna que existe. Eles estão lá para aprender também. Né? Repassar a informação do que acontece lá e compartilhar para que já que os Estados Unidos não está envolvido diretamente na guerra, ele precisa se preparar para uma guerra desse acompanhar tipo. Tudo, precisa estar acompanhando tudo. Né? André, daí chegou o dia de você, o primeiro dia no front de combate real. Como foi para você? A adrenalina vai a 1000. Sim. Vou falar dessa missão específica, né, que eu até compartilhei, a gente fala muito disso, onde foi o start para o domínio da região de Kupiansk. Foi uma contraofensiva da Ucrânia. Essa contraofensiva partiu dessa brigada que eu servi, que era a brigada 13ª Brigada Operacional, que era o Katia. O Katia. E a nossa unidade, foi uma unidade que depois que a gente saiu do GUR formou, eram 5 brasileiros, que a gente era extremamente capacitado, e nós resolvemos ir para essa unidade. Foi uma opção que a gente fez e negociou com a unidade. Eles não tinham brasileiros lá, uma unidade somente de brasileiros. Alguns brasileiros estavam lá, eles estavam junto com os colombianos, era uma unidade latina praticamente. E aí eles aceitaram a nossa proposta de montar especificamente um grupo assim, viram a nossa capacidade, a gente compartilhou o nosso perfil, nosso conhecimento,
e viram que a gente tinha condição. A partir daí investiram muito, deram equipamento de ponta, de elite para nós, armamento, eles forneciam tudo que a gente pedia, eles forneciam. E nós recebemos treinamento especificamente para atuar através dessa unidade. Né? Nós fomos designados para ser uma unidade de inteligência e operações especiais. Tanto é que essa missão foi uma operação especial, porque foi onde startou essa contraofensiva de Kupiansk. Como é que eu vou falar? Nessa região específica, que ali era uma rota de abastecimento, suprimento russo. E eles tinham extremo interesse de cortar esse abastecimento ali. Só que o que a gente não sabia é que a gente ia ser o primeiro a pisar lá. Então, assim, a gente participou, a gente recebeu um treinamento intenso. Foram 3 meses de treinamento, envolvendo explosivo, armamento, todo tipo de armamento, de metralhadora, granada, enfim, tudo. Né? E a gente acabou formando esse grupo. Nós tínhamos 24 pessoas, mas tinha o grupo Alfa, que era do grupo Ares, que era o pessoal que era mais bem treinado. Então era a elite da elite. Que foi esse grupo que foi para essa missão. E aí você tem esse senso de confiança nos seus companheiros, porque acaba se tornando uma família, né? Porque naquele momento ali, penso eu que você se apega mais nas memórias da família, né? Sim. Mas você tem que deixar um pouco isso de lado e você tem que construir um laço ali para ter proteção, confiança, porque você está confiando sua vida. Isso. Né? Por um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco, dá para ver que é uma coisa assim, né? Quantas horas de trabalho tinha seu dia? Tinha dia que não dormia parava. pouco. Não, tinha dia que virava. Assim, com relação ao treinamento, às vezes, além de a gente receber treinamento, a gente treinava novos recrutas que chegavam na unidade. E como nós fomos promovidos a sargento, nós 5 que iniciamos essa companhia, a gente tinha responsabilidade administrativa dessa base. Então a gente ia atrás da alimentação, da logística, da estruturação da base, amanhã vai ter treinamento, a gente precisa providenciar armamento, precisa providenciar munição. O comando falava pra gente que tipo de treinamento a gente ia ter e cabia a nós providenciar o equipamento e o material necessário para ter esse treinamento. Então era assim, a gente ia, quando podia dormir, quando ia dormir 2 horas da manhã para levantar às 4, ou às vezes por questões de segurança a gente iniciava um treinamento 4 horas da manhã, né, que tinha um horário específico por algumas questões que a gente tinha que treinar esse horário e não podia passar de 10 da manhã, que a gente tinha esse lapso de tempo para poder treinar em determinada região. Então a gente pouco dormia. Como foi o seu primeiro contato com o inimigo? Nós iniciamos essa missão. Nós fomos para uma posição, a gente participou do planejamento, a gente já tinha tudo isso, a gente ficou várias semanas com o comando avaliando a missão. Sabia que o caminho era muito difícil, porque assim, antes de você iniciar, você tem um ponto para onde você tem que chegar. Eles vão te deixar em determinado ponto com o veículo, porque esse veículo não vai passar dali, porque a partir dali tem drone e o drone vai explodir o blindado. Então eles vão te largar ali e a equipe vai a pé. A equipe tem que ser pequena, então a nossa equipe tinha 9 pessoas, foi dividida em 2 grupos. Esse grupo aí dividiu em 2 grupos, e esse grupo vão se comunicando e tem um intervalo de tempo entre um grupo e outro para chegar na posição. Distância pequena, a gente está falando aí de 6, 7 quilômetros, a gente levou praticamente 10 horas para andar esse terreno percurso. Acidentado e mais o cuidado para não ser alvo de drones. Toda hora passa drone, toda hora. Então é o tempo todo. O coração vai adrenalina, gente. A adrenalina vai mesmo. Você fica olhando, esperando cair alguma coisa. Assim, com o tempo a gente acostuma e a gente sabe se ele te viu, se ele não te viu, que tipo de drone que é, pelo barulho que você está ouvindo. E quando a gente chegou na posição, a gente tinha que atravessar para uma floresta. E essa floresta era o objetivo. Então a gente veio naquele percurso todo. Você está entendendo porque o Omar Ai, que inferno isso aqui. É o drone perseguindo o Omar, deve estar em cima da sua cabeça. O drone. Desculpe, André. O drone é terrível. E
chegamos nessa posição, que foi extremamente difícil. Nós tínhamos que atravessar 2 campos. O que é, assim, algo absurdo, você atravessar um campo de 280 metros, campo aberto. Você não consegue. A gente carregava 50, 60, tinha homens com 70 quilos de equipamento. 70 quilos de equipamento? Porque a gente não sabe o que vai encontrar, se vai haver algum imprevisto, quanto tempo vai acabar ficando naquele local. E nós atravessamos esse campo, chegamos num bosque, aí encontramos um corpo. Uma das coisas que a gente aprende é não mexer no corpo, enfim, porque pode ser uma armadilha. Uma armadilha. Atravessamos outro campo e chegamos no objetivo. Aí, no objetivo, a informação que a gente tinha é que o inimigo estava bem à frente, do outro lado. A gente tinha a ordem de avançar até... avança 50 metros e estabelece posição. Ok. Aí nossa equipe avançou. Tinha um bunker logo na chegada, a gente fez a varredura desse bunker, só que ele já estava explodido, então a gente tomou muito cuidado porque não sabia o que aconteceu ali. Foi para um outro bunker, tinham 3 corpos dentro desse bunker. 3 corpos de ucraniano. Então a gente falou, tem alguma coisa errada aqui, porque eles não vêm aqui faz tempo. E aí isso já gerou um ponto de atenção pra gente, mas vamos seguir. E seguimos e identificamos que tinha um outro bunker mais à frente. E a gente já estava mais atento. Só que a gente não sabia que tinha gente lá. E eles provavelmente já tinham ouvido a gente chegando, porque a gente estava muito próximo, a gente já estava entrando no bunker. E não era só um bunker. Quando a gente viu, eram 2 bunkers com trincheiras. Né? E no caso, o Renascido, que estava como comandante do grupo, né? Ele foi na frente, porque ele estava preocupado em não expor ninguém. Ele tem uma experiência boa em CQB, e quando ele entrou com armamento para olhar o bunker, o russo deu uma rajada. Aí foi o primeiro contato. Então só que a gente estava vindo muito bem. Como a gente teve muito treinamento, a gente estava muito bem posicionado, a gente estava muito bem alinhado. Quando ele tomou essa rajada, né, ele deu de baixo para cima assim, pegou um tiro no quadril, 2 no colete e um no maxilar, que saiu na nuca. Na hora ele desligou. Tinha um outro sargento que estava atrás dele com uma metralhadora. Ele automaticamente já saiu dando rajada para dentro do bunker, né? E ali começou a troca de tiro. Nessa ele desligou e voltou o Renascido. Que faz jus ao... Exatamente. Fez jus ao nome. Ele despertou e começou a rastejar. A gente começou a gritar para ele, quem estava mais próximo dele. Eu estava um pouco mais atrás. Eu não sabia, eu ouvi que alguém tinha sido atingido. A gente trabalha muito com comunicação, né? Então já começaram a falar que tinha sido atingido e começou a troca de tiro. A gente tomou posição para não deixar brecha. É aquele vídeo? É. Camila, você pode começar a preparar esse vídeo, por favor? E a gente começou a trocar tiro. Só que a gente começou a ver que vinham disparos de vários locais. E aí a gente começou a identificar. Tinham 2 cabos que estavam com a gente. O Hunter, que era o nosso recon, ele ia na frente e era recon e navegador, né? Ele vai olhando para ver se não tem armadilha. Ele ia pular por cima do bunker. O White, que é o outro cabo, que também é extremamente experiente, também foram da Legião Estrangeira Francesa. Então você vê que a gente estava com um grupo bem estruturado. O White viu que tinha armadilha em cima do bunker. Ele ia pular e ia explodir. Ele falou, não pula que tem armadilha. Ele começou a gritar, armadilha em cima do bunker. Isso tudo dá para ouvir no vídeo. A comunicação era muito boa. Nós estávamos muito alinhados, né? Então, assim, tanto é que eu estava abaixado, o índio, que era o outro sargento, ele estava atrás de mim, em pé, atirando a brigada atrás da árvore. Então eu sabia que ele estava atrás de mim. Então o treinamento faz toda a diferença. A gente tem essa segurança para fazer isso. Né? Porque se é um grupo mal treinado, eu me assusto com alguma coisa, eu levanto, ele me atinge. Eu vou receber fogo amigo.
Vamos dar uma olhada nesse vídeo para você poder mostrar, porque assim, olha isso, gente. Nesse vídeo, é essa situação. Sim, sou eu ajoelhado ali na frente. Quem tá, a câmera corporal é do índio, é um outro sargento. Cara, isso é impressionante. E o treinamento é surreal. E aí o primeiro contato aconteceu à direita, só que para trás do bunker tinha uma linha de ucranianos. Eles vieram para dar apoio e a gente começou a trocar tiro com eles. Isso a 20 metros de distância, estava muito próximo. Eu acho que um pouco para frente tem um trecho em que um companheiro seu é atingido, né? Isso. Aí eu tava ali ajoelhado, eu tava com um lançador de granada na mochila, eu botei minha mochila no chão, abri a mochila, e aí eu comecei a lançar granada, que era tiro a tiro, né? Uhum. Eu comecei a lançar granada, aí recarregava, e do outro lado eu atirava com o fuzil, recarregava o fuzil, atirava o lançador de granada, recarregava e fiquei nessa alternando, né? Essa voz é o índio. Aí o Nikolai e o Manny que iniciaram o atendimento. São... Quem for sensível, né, tem até dar um alerta de gatilho, mas eu acho que é impressionante a primeira vez que eu vejo algo tão real, e conversando com uma pessoa que participou, Tava ali, né? que estava ali, porque a gente ouve muitas pessoas participarem de programas e contar histórias fictícias e contar vantagem. E o André, antes de surgir a ideia de convidá-lo, eu conheci através de um grande amigo. Mandar um abraço pro Marcelo também. Obrigado por apresentar esse cara tão legal. E a gente teve a oportunidade de estar junto antes, e o André sempre foi assim, tranquilo, né, André? Você nunca foi de contar a história, né? E é impressionante isso. Esse rapaz ficou bem? Ficou. Hoje ele tá. Deixar também um abraço para ele, o pessoal da unidade lá, Nikolai, Manny, Renascido, Índio. Hunter, White, enfim, desculpa se eu esquecer o nome de alguém que assim, essa é a unidade Alfa. O grupo Alfa. Gente, um abraço para vocês, parabéns pela dignidade aí, pela bravura, né? E olha, Renascido, quem te deu esse... Ele veio com esse call sign já, Renascido mesmo. Renascido mesmo, ele fez jus ao nome. Era inverno aí ou a temperatura já estava mais amena? Não, estava amena, nessa época o clima pode tirar, tava bom. Letícia, vamos tirar. E assim, cara, são imagens assim pesadíssimas, né? Sim. E você é muito tranquilo, André. Sempre foi assim, cara? Sempre. Assim, com o tempo, essa situação, eu tava extremamente calmo, tava extremamente tranquilo. Faz a diferença, não faz? Faz. É como na luta, né? Muitas pessoas perguntam sobre luta, tal, mas já acompanhou luta minha. A pessoa fala, pô, você tem que ficar nervoso. Fala ao contrário, né? Nervoso é 50% da derrota garantida. Acho que no militarismo também deve ser isso, né? Até eles começaram, assim, a gente tinha um alinhamento muito bom. Ali o índio estava atrás, já pediu para o Nikolai se reposicionar, o Nikolai saiu do apoio também, porque qualquer tipo de aglomeração, que nem poderia vir um drone, ali tem 4 pessoas, pô, você tiraria 4 pessoas de uma equipe de 9. Então já acabaria com a equipe ali. Então não ficar aglomerado é extremamente importante. Então 1, 2 pessoas no apoio no máximo. Eu tenho, né, a maior experiência do grupo com relação à medicina tática, era eu. Então, como eu estava mais à esquerda e o Manny começou a fazer o atendimento, e eu não dá para me expor, eu perguntei ainda para ele, está fazendo tamponada onde? Que era na região do quadril, porque eu até achei que poderia ser no abdômen, não se faz tamponada. Então não, é no quadril, sargento. O próprio Renascido pediu, falou, não, deixa o bigode assumir. Aí eu passei para lá e ele saiu, aí eu falei para ele, pega o fuzil, cadê sua metralhadora? Porque tinha um outro soldado nosso, ele estava um pouco mais à frente com a metralhadora, dando uma cobertura pesada de fogo. A metralhadora dele deu problema. O Manny, que também estava com a metralhadora, passou a metralhadora para ele porque ele estava numa posição favorável, para não perder posição. Ele manteve fogo. O Manny pegou, eu falei para ele, pega o fuzil do Renascido e continua. Ele pegou o fuzil do Renascido e eu comecei a atender o Renascido, para ver o que tinha acontecido. E o Renascido extremamente preocupado, né? Porque ele, assim, você não consegue se enxergar, ele não estava sentindo muita dor na hora. A adrenalina não te deixa. Só que ele ficava
eu tô bem, ele perguntava pra mim, eu tô bem, vou morrer. Eu falei, não, pô, não vai morrer, fica firme, pô. Você vai morrendo agora não. Aí, vai ao máximo, e você tem que né? tirar o foco dele daquela, né, daquele choque. Então, não, você tá bem, pô, você não vai morrer aqui, vai me dar trabalho de carregar, ainda falei assim pra ele. E a gente tira, né, o foco ali, quebrar o gelo, pra ele. Aí ele voltou e falou, não, a gente precisa extrair. Até porque logo na sequência o sargento índio levou um tiro no braço. Então já eram 2 feridos. Então, assim, a gente contabilizou ali aproximadamente uns 30 russos naquela floresta. Então, realmente fizeram elite da elite, porque não é qualquer grupo que consegue sair dessa situação. Não. Principalmente porque vocês foram pegos numa emboscada. Falha de inteligência também, né? Também. Agora uma curiosidade, a farda de vocês e a farda dos russos. É bem distante ou era uma coisa mais próxima, assim? Porque eu vi alguns casos que eles se disfarçavam de ucranianos, né? A farda padrão, as unidades têm as fardas padrão. A guarda usa um tipo de farda, o exército outra. Só que para as operações, uma camuflagem melhor é o multicam, que é praticamente universal. A Polícia Federal aqui usa o COT. Que é aquela mais clara. É uma farda meio desert com uma camuflagem que hoje é a melhor camuflagem que tem. E então a gente amigo, adotava. Não mistura fogo amigo? Porque os inimigos não usam também isso? Há casos, acontece. É porque os russos já têm uma história da Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. Se disfarçavam de alemão, invadiram a Polônia e mataram muito polonês fingindo que eram os alemães, né? Sim, acontece fogo amigo. Recentemente um ucraniano, eles falam a mesma língua, para nós é extremamente difícil. Fogo amigo, por exemplo, pode acontecer no caso, ver um estrangeiro, só que do lado deles lá não é tão comum, né? A gente confrontar estrangeiro. Acontece em alguns pontos, mas o número deles não é tão grande para a gente estar confrontando sempre. No caso nosso, os ucranianos já sabem, eu não tenho cara de russo, né? Não parece, então, não. Aí é um moreninho, é o índio, é o renascido, que é aquela característica de latino, de brasileiro, enfim. Sim. Então não tem como confundir. Então eles já sabem que... Não, acho que não é russo. Aí logicamente tem senha, contrassenha, a gente recebe essa informação, isso serve para aquele dia, né? Então isso muda sempre. Tem o rádio, que é para comunicação também. A gente fala com uma central, com uma base, que tem uma pessoa que fala português e ela vai repassar essa informação para quem está lá naquela região. Equipe, o Ares está chegando na área de vocês. Então fica atento aí e tal. Aí a gente se aproxima, identifica senha, contrassenha, para esse problema não acontecer. Mas como eu estava falando, houve um encontro de um ucraniano com 2 russos. Ele viu de longe que eram russos, ele tirou os pets, né? Porque normalmente tem no velcro, eu nunca usei. Eu tirava tudo, eu andava sem nada. Esse é brasileiro, não sei o quê. E eles tratam qualquer outro tipo de pessoa que não seja, porque não é moeda de troca para eles. Estrangeiro, que não seja ucraniano, eles vão matar porque eles se consideram mercenário. Então para eles não é vantagem não fazer prisioneiro estrangeiro, porque não vão trocar. Sim. E aí esse ucraniano se passou por russo e conversou, os 2 russos saíram andando na frente e ele matou os 2. Aí. Pode ser. Existe uma diferença muito grande, pelo que eu conversei com o André, ele vai corrigir aqui, entre militares como ele, que foram se alistar nas Forças Armadas da Ucrânia, de grupos mercenários. Principalmente, acredito eu, que é a falta de princípios também dos mercenários, não é? Sim. É um grande diferencial. Basta vocês verem que tem o oficial e o oficioso. A gente ouve muito falar no Brasil do grupo Wagner. Sim. Que esse seria um grupo de mercenários. Que foi adotado pela Rússia e quase deu ruim, né? Porque eles meio que viraram a casaca, né? E a Rússia acabou assumindo o controle, né? Esse grupo Wagner mudou de nome. Hoje eles atuam como uma empresa na África, principalmente. A Rússia tem vários interesses na África, que é o Africa Corps. Então eles atuam na África como empresa. Os governos estão fazendo isso. Terceirizando. Terceirizando, por quê? Para não gerar um problema diplomático, um conflito.
Eu soube, teve uma informação de que teria membros do grupo Wagner na Venezuela. Você soube disso? Sim, sim. Você soube de algo assim? Sim, Eu vi uma notícia isso é assim. fato, não É fato, né? Tem mesmo. Eles estão Tem. lá. Há interesses da Rússia lá e eles vão E são soldados de elite também que formam esse grupo, não é? também. Eles são muito bem treinados, a maioria deles vem da SBU, da Spetsnaz, que são a elite militar. Spetsnaz russa. equivale aos SEALs americanos? Sim, É a força máxima de elite dos russos, né? isso. São muito bem treinados. Uma curiosidade pessoal agora. A Ucrânia teve destruído o Antonov, né? Você passou por perto lá? Ah, sim. Uma unidade minha ficava próximo lá. Cara, que coisa, né? É, Porque eu vi essa cena, né? Que acho que foram logo nos primeiros bombardeios, Os primeiros né? bombardeios destruíram e a Ucrânia está cobrando da Rússia, só que é assim, alguns lugares assim é lamentável, né? Você falava com a sua família? Falava. Muita frequência ou pouca frequência? Pouca frequência. Porque eu isso- tentava dar o mínimo de informação possível. E isso te atrapalha um pouco, né? Porque Com você não pode certeza. ficar sensível lá. Não, eu evitava ver qualquer coisa assim. Eu, particularmente, né? Cada um atua de um jeito, cada um tem sua particularidade para maneira, trabalhar com isso. Eu evitava. Eu estava sempre lendo alguma coisa, estava estudando alguma coisa com relação à guerra, vendo vídeos, lendo sobre armamento. Então, assim, eu ficava mais focado. Eu queria me manter focado o tempo todo. Né? Então, para não ficar, conversar com meus filhos, mandava algumas fotos, né, mais assim, com os amigos, a Tranquilas, gente né? no stand, treinamento e tal, coisa básica como se estivesse num exército convencional, Nada que preocupasse. né? nada que preocupasse. Que nem essa ocorrência foi em setembro. A gente participou de várias outras missões depois disso. Você só mostrou isso quando chegou aqui. Só quando chegou aqui. Até Parabéns. por questões de segurança, né, com relação à nossa unidade, as pessoas que estão lá. Infelizmente a gente perdeu alguns amigos, né, brasileiros. Não vou citar nomes aqui em respeito às famílias. Não sei se elas gostariam ou não que citasse. Claro, claro. Eu tenho extremo respeito a essas pessoas. Assim, recebi elas lá. Né, eu como sargento era responsável também Pela pela recepção. parte de recepção e recrutamento de algumas pessoas. Uma coisa que é muito polêmica que eu vejo, que as pessoas colocam na internet: eu fui para lá, eu fui enganado, eu não sabia. Aconteceu inclusive de pessoas que entraram em contato comigo, eu pedi para a unidade enviar a carta convite e chegou lá e a pessoa, ela acha, eu não sei, infelizmente eu não sei, não posso dizer com propriedade o que passa na cabeça de algumas pessoas, tá? Mas ela vê que ali realmente é guerra e ele vai morrer. E aí ele quer voltar atrás, só que você assina um contrato. Já tá feito. Aí ele acha um subterfúgio para poder. Aí foge, aí coloca na internet, pede vaquinha, porque ele chegou lá, ele foi enganado, teve uma situação do menino aí que falou que foi para trabalhar com drone, e não vai trabalhar com drone. Quem trabalha com drone é só ucraniano. Existem alguns casos, algumas exceções, mas só ucraniano, por causa da língua, por causa de uma série de questões. Né? Teve um outro caso, esse aconteceu comigo, eu emiti a carta convite, ele chegou lá, aí também fugiu, falou que foi trabalhar numa ONG e quando viu estava com armamento na mão. Eu tenho a carta convite dele, sabe? Então, só que a Ucrânia também não está nem preocupada, veio porque quis. A gente tinha essa conversa com as pessoas que chegavam na nossa unidade, né? Falou, primeiro, são algumas informações que vocês têm que pensar, né, antes de a gente dar seguimento. O que vocês vieram fazer aqui? Ninguém foi chamar vocês lá, vocês vieram porque quiseram, vocês são voluntários. Claro. O contrato de vocês em momento nenhum fala sobre treinamento. Então, a partir do momento que você assinou o contrato, você aceita a responsabilidade e a Ucrânia não tem responsabilidade de treinar vocês. Lógico que esse treinamento acontece, mas não é o suficiente para uma guerra. Então você tem que ir o mais preparado possível, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, porque você está numa guerra e eles não têm tempo para formar um cara durante Claro. 1 ano, 2 anos, para depois ir para uma guerra. Pô, Isso deveria ser o óbvio, né? Teve um rapaz, acho que 19 anos, você soube essa história? Que acho que são de Minas, ou Espírito Santo, não me lembro bem, que também nos primeiros dias ele morreu, ele foi... Fiquei sabendo. É aquela coisa
da vocação sem razão, né? Foi muito pela emoção, né? Porque você é extremamente preparado. E esse preparo te ajudou agora no outro segmento. Vamos falar do outro segmento que você atua. Você atua na área de... Você é um especialista em segurança corporativa, né? E Sim. como que é esse universo da segurança corporativa? Eu tenho vários treinamentos. Eu fui o auditor da primeira certificação de operações de segurança no Brasil, né? A empresa que eu trabalhava, a gente prestava serviço para uma mineradora norueguesa e havia uma exigência para a renovação do contrato que houvesse a certificação. E nós nos certificamos, né, através de uma empresa de auditoria da Inglaterra, porque essa certificação não tinha no Brasil. E eu fui responsável por isso. Eu fui o auditor interno que viabilizou essa certificação. Houve a renovação depois. Também fomos a primeira empresa a entrar no Código de Conduta Internacional para empresas de segurança, né, que com sede também em Londres. Coisas que não haviam aqui, né? Então, só que também a checagem deles é muito voltada para empresas que trabalham em zonas de conflito, que não é o caso nosso. A gente tem uma legislação específica, né, mas contribui demais para empresas que querem concorrer no mercado internacional. Empresas de segurança que querem mostrar essa capacidade. Eu era gerente de planejamento e operações sul e sudeste dessa empresa, eu era responsável por toda a logística e das operações, né, gestão de crise, pela chegada desses executivos que vinham de fora do Brasil. Quando eles vinham fazer um tour no Brasil, nos sites onde eles tinham, né, as plantas da mineradora, São Paulo, Pará, enfim, eram vários lugares e era responsável por todo esse planejamento nessas regiões, fora do Pará, que havia no Pará um outro gerente. E hoje você tem a sua empresa. Eu tenho uma empresa, uma MEI, né? Você presta esse serviço. Presta esse serviço de consultoria. De consultoria. Tanto para empresa de segurança privada, né, com relação à documentação e gestão, né, da parte administrativa e legal, quanto de empresas corporativas, né, com relação à certificação, ISO 18788, ISO 9001, ANSI ACES, que é uma outra certificação americana que eu também trabalhei. Eu tenho treinamento também com o Departamento de Defesa americano. Isso eu consegui essa adesão ao Departamento de Defesa americano nessa plataforma de treinamento na época que eu estava no Paraguai e fiz trabalho com eles. Então isso abrange... É muito amplo. E você prepara também outros profissionais? Você dá o treinamento, por exemplo, para profissionais esse trabalho corporativo é bem VIP, né? Sim. Você também presta treinamentos, assim, palestras para essas pessoas? Sim, porque, sim. Né? Eu consigo dar orientação em todos os sentidos. Logicamente que aqui no Brasil a gente tem uma legislação específica, né? E tem que direcionar essas pessoas que querem trabalhar na área de segurança privada para uma escola de formação de vigilantes, onde ele vai fazer os cursos que são regulados pela Polícia Federal. Regulamentados pela polícia. Hoje tem o Estatuto da Segurança Privada que controla e regula tudo isso. Mas eu consigo direcionar essas pessoas, consigo direcionar a empresa, até pela constituição da empresa, ou outras empresas que querem dar consultoria de segurança, eu consigo também acompanhar pessoas que querem entrar no mercado da consultoria de segurança ou da própria segurança. Eu consigo também dar suporte, ou pessoas que querem ir para o mercado militar, para a área militar, querem uma carreira fora do país principalmente. Eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo com relação a isso. Tem duas não, né? Tem acho que 5 segmentos que são campeões em reclamação quando se fala de cursos de formação. E curiosamente, semana passada eu assisti uma matéria sobre isso, que a formação de vigilante tá entre as 5. Porque não tem sido uma coisa que acho que precisa de uma atenção maior, né, pela falta de preparo. Sim, o mercado cresceu muito, né, e falta mão de obra qualificada. Exato, assim, e é difícil você avançar com a melhora dessa base, né, que é o vigilante, a base de tudo isso. Hoje
o número de vigilantes é muito maior que o número da polícia. Porque não O efetivo, tem, né? não tem aquela coisa, principalmente depois da pandemia, todo mundo tentou buscar uma colocação profissional dentro daquilo que acha que mais é parecido ali com o que ele pode prestar, fazer serviço, né? E muitos que eram vigilantes também migraram para isso, né? Assim, você trabalhou em outros países aqui da América do Sul, nessa Sim. questão de sempre com esse tipo de coordenação. Sim. E o que você sentiu aqui porque foi meio que um choque, né? De repente você está aqui num país tropical, né? E você está lá num dos maiores conflitos do mundo, né? É totalmente diferente, né? A América do Sul deixa um pouco a desejar com relação à segurança, né? A gente sabe do problema, inclusive a gente vem acompanhando aí a questão da Venezuela com relação ao que agora é chamado de narcoterrorismo, né? Foi classificado assim, e eu concordo. A gente precisa melhorar muito, o Brasil principalmente, né? Eu falo do Brasil porque a gente vive aqui, a gente quer que melhore, a gente tenta contribuir com o mercado para melhorar. Eu espero que muita gente me chama, vigilante, gerentes, pessoas de alto escalão de algumas empresas que falam comigo para entender, né? E eu contribuo assim, sem ônus, sem custo nenhum, né? Então eu compartilho informação, conhecimento, eu gosto de contribuir porque eu quero ver o mercado crescer. Então eu tento fazer a minha parte e direciono algumas pessoas que querem direcionamento, né? Eu tenho diversos cursos, tanto aqui quanto lá fora. Eu tenho um curso, inclusive, sou instrutor de armamento e tiro pela US PIT, né? United States Policy Instructors Team, né? Que é o time de instrutores de polícia dos Estados Unidos, é uma unidade que fica na Flórida. Tenho o curso de uma empresa que é a maior empresa de treinamento da Europa, que é a ESA, né? European Security Academy. Então, e eu direciono as pessoas, como é que eu faço para ir para fora? Porque a pessoa, principalmente lá fora, eles são extremamente exigentes com relação à regulamentação. Você tem que estar totalmente legal. Então eu oriento com relação a isso, faz esse curso, procura isso, o que pode, eu acho às vezes alguns cursos online, sem cobrança, eu passo o link para algumas pessoas. Que legal. Incentivando, assiste, porque aí isso vai te abrir um pouco mais a mente, você vê que consegue isso, consegue aquilo, vai nesse sentido, o que realmente você quer fazer. Então eu sempre procuro contribuir, né? Eu sempre arrumo um tempo, às vezes as pessoas me mandam mensagem, eu posso não responder de imediato, até peço desculpas para quem me procura, principalmente agora que eu voltei, estou extremamente atarefado, né? Até porque eu estou procurando me recolocar, né? Estou conversando e faço uma série de negociações com uma série de pessoas. Você pensa em voltar para a Ucrânia? Eu penso. Jesus. Meu Deus. Pulei de bug jump uma vez na vida, peguei medo, nunca mais pulei, tenho medo de voar de avião. Te admiro, meu amigo. Eu vou fazer uma pausa só para falar um pouquinho da Focus 23, né? Focus 23 é a menina dos meus olhos. Então, eu estou sempre falando aqui da Focus 23, do nosso pré-treino Focus 23, da nossa creatina, mas eu quero lembrar que a Focus 23 tem um case de produtos muito grandes, né? Então, quando você está lá no meu Instagram, as roupas que eu uso para treinar são as roupas da Focus 23, que são roupas que eu tenho testado durante os anos. Então, para que nós pudéssemos colocar no mercado, houve uma validação. Quero falar um pouquinho de alguns produtos que muitas pessoas me perguntam, que geram muitas polêmicas, né? O Jaime só treina de calça legging e tal, não sei o que, é mais confortável. E é um dos produtos que a gente mais tem procura dentro da Focus, são as calças da Focus, que são sempre com tecidos leves, calças que moldam ali o seu corpo. É um incentivo para você homem que não gosta de treinar as pernas, tá com os gambitos, vamos treinar um pouquinho mais que ela vai encostar. E dentro do universo dos suplementos alimentares, nós temos que entender o seguinte: inventar a roda não vai funcionar. Então, quando nós criamos uma fórmula para um pré-treino, para uma creatina, foi visando entregar a simplicidade. Tem pré-treino que as pessoas vão tomar, tem 2.000 miligramas, 1.500 miligramas de cafeína.
Então, o pré-treino não precisa disso. Nós temos 200 ali, temos aí creatina dentro da fórmula do pré-treino, para que você não corra risco, para que não tenha um rebote, essas coisas todas. E a creatina com um selo de 100% pura, monohidratada, né? Então, se você não conhece ainda os produtos da Focus 23, entre no nosso site focus23.com.br. Lembrando que se você quer ser um licenciado da Focus 23, quer levar a Focus 23 para a sua cidade, também entre em contato através do formulário que existe disponível no nosso site, Seja Empreendedor Focus 23, que você poderá levar a marca da superação para a sua cidade. Omar, estamos no finalzinho, você tem mais alguma pergunta para fazer pro André? Eu só queria uma opinião dele a respeito desse cerco americano à Venezuela. O que você acha que vai acontecer agora? Você, com toda a tua estratégia militar, teu conhecimento, o que você acha que vai acontecer ali nessa loucura toda aí? Pela geopolítica, ali são vários interesses envolvidos, inclusive ligado à Ucrânia, né? Porque a gente estava falando agora há pouco que o grupo Wagner estava na Venezuela, então a gente sabe que tem a intervenção da Rússia lá, e interesse também da Rússia, e a gente sabe que há a negociação da Rússia com os Estados Unidos, né, nesse jogo de interesse, e a Venezuela faz parte dessa moeda de troca. Tanto da Ucrânia para a Rússia, como para os Estados Unidos, e a Venezuela do mesmo jeito. Eu acredito que essa invasão vai acontecer. Eu também tenho essa impressão. E não é por conta do narcoterrorismo somente, nem por conta só do... A gente está falando de interesses de vários que supere e ultrapasse o regime ditatorial. É isso aí. Eu acho que nós extraímos aqui do André, nós temos um convite para um projeto novo para ele, a gente vai negociar, mas vocês vão ver o André numa outra produção nossa da Focus de um jeito muito diferente, muito humano, ainda nesse primeiro trimestre. Na verdade, já no mês de janeiro, vocês vão conhecer um pouco mais da vida do André. André, faz suas considerações, porque eu quero te agradecer muito. Você deu uma aula pra gente. E a gente que fica aqui como ser humano, eu te fiz aquela citação, por exemplo, te perguntei, eu não quis politizar, nada disso, eu te perguntei o que você pensava daquele comentário nojento desse menino, do Arthur Duval, que é uma coisa que para ele já ficou no passado, mas toda vez que eu vejo algo relacionado à Ucrânia, né, isso me vem à tona. E você falou uma coisa que eu achei muito bonita, você falou que as mulheres lá são conservadoras, né, e infelizmente algumas pessoas têm mania de achar que em todo lugar que eles vão, eles têm que encontrar pessoas com o mesmo nível de consciência, ou a falta de consciência que eles têm, né? Então você trouxe uma visão muito ampla para nós, conseguiu nos esclarecer um pouco disso tudo, deu para a gente entender que o povo sofre realmente com uma guerra, deu para entender o lado de quem tem vocação, porque quando a gente começa a ter notícia de que tem brasileiro indo para a Ucrânia, a primeira coisa que vem é piadinha, né? O cara vai lá para morrer, não sei o quê, e depois a gente passa a entender que é vocação, né? Tem uma frase famosa que diz: para o triunfo do mal basta que os bons não façam nada, né? Então eu quero te agradecer por essa hombridade, porque eu acho que o mundo precisa de pessoas não só fazendo isso, precisa de homens que saiam de manhã, né, vão para a rua trabalhar honestamente e levar o sustento para casa. E eu estou falando do mecânico, do açougueiro, do vendedor de lanche na rua, do motorista, do cara que vai com dignidade e enfrenta a guerra dele diária, né, a batalha, para levar para casa o sustento. E você nos trouxe aqui um pouco disso, né? Porque eu tenho certeza que lá na Ucrânia você aprendeu coisas que vão te levar, porque você vai levar para a vida toda e vai somar para você como pai, como chefe de família, mas também no seu trabalho. Então eu queria que você deixasse suas considerações finais, receba meu agradecimento por esse episódio que foi super especial, e está chegando aquele outro projeto nosso logo no começo do ano, vamos dar start. Eu que agradeço a oportunidade. Assim, o que eu falei aqui, o tempo foi extremamente pequeno pela quantidade de informação que eu teria para compartilhar. Então, o pessoal tem aí o link do meu Instagram, quiser acessar lá, quiser fazer mais perguntas, através do seu canal também, estou à disposição para responder e contribuir com o que for necessário, né? Para mim é uma honra estar aqui, compartilhar essa experiência. Para quem tem interesse de ir para lá e quiser me perguntar, eu vou orientar. Não estou incentivando ninguém, nem recomendando, né?
eu faço as recomendações e quando eu falo para, não vá, e eu falo mesmo, né? Você querer não é poder. Sim. Então, nesse sentido, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para quem está assistindo, para as pessoas que têm interesse nesse assunto. E quero continuar contribuindo. A gente vem aí com esse projeto, vamos conversar. Eu queria deixar se puder, deixar um abraço para algumas pessoas. Por favor. Especialmente para minha esposa. Inclusive, ela foi para a Ucrânia. Ela foi para lá, é uma coisa que eu não comentei, né? Agora nesse final. E foi me encontrar porque eu tinha o objetivo de ficar um pouco mais, mas houveram mudanças. E acabei vindo embora, mas pela paciência, ela ficou esse tempo todo me aguardando, apreensiva. Chegou lá, ela enxergou uma realidade que ela falou, parece que eu estou num filme. Ela falou, nunca imaginei que ia ver isso de ver perto. isso E de que perto. você ia fazer parte. Exatamente. Agradecer ao Marcelo que nos apresentou. Marcelão. Foi uma benção. Marcelo, Marcelo é um querido, um abraço, Marcelo. Agora tem mais um aqui comigo para me ajudar a puxar a orelha para a saúde, viu? Sempre. Eu cobro ele também. Marcelo é um cara sensacional. Agradecer a algumas outras pessoas também que vêm me ajudando, desde que eu vim para cá, quando eu tomei a decisão de sair de lá, e estão me apoiando também. O meu advogado Clobson, ao Murilo, que é um amigo muito grande, ele sempre me apoiou e nunca questionou as minhas decisões. Ele, como amigo, ele só falou, não, tô contigo e te apoio. Né? Também tem um amigo, Jean, que está me ajudando demais. Então agradeço a essas pessoas e, assim, espero não ter esquecido de ninguém. E se eu esqueci foi de falar, porque a consideração está guardada aqui dentro. Dá para ver a gratidão no seu semblante, sempre. E um abraço a todos os membros da equipe Alfa. Eu nunca vi um apelido fazer tanto jus quanto ao Renascido. Renascido, olha, eu quero te conhecer, porque esse foi. André, muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Omar, hoje você viu que a presença de um militar de alta capacidade aqui nos poupou de... Até porque não dá tempo de contar, é porque o nosso Omar aqui... Nós tivemos 2 episódios e nós vamos reativar para 2026 a campanha das 2 coisas que o Omar falou aqui. Porque nós tivemos aqui um episódio em que o Omar se mostrou como é que chama, Letícia? O cara que defende as causas ambientais é um biólogo, um ativista. E ele está lutando para que não aconteça a extinção do micro-leão dourado, que já foi extinto, né? A gente não mal conhece. E também tivemos aqui um episódio com o Demolidor, que é um policial militar bem conhecido aí, em que o Omar questionou ele sobre o alto índice de autossuicídio. Autossuicídio, mas isso aí não está bem esclarecido ainda. Calma ativista ambiental. Ativista ambiental. Isso, e depois ele se tornou um ativista comportamental para saber sobre o autossuicídio. Então eu não falei isso durante, senão ele ia perguntar para você como anda a taxa de autossuicídio na Ucrânia ou na Ucrânia, né? Mas o Omar é um querido. Obrigado, Omar. Nós estamos juntos mais uma vez. Obrigado, André. Sempre, né? Agradeço. A sua esposa como chama? Anne. Dona Anne, parabéns, né? A senhora está fazendo aí aquilo que a gente sempre fala que está extinto na instituição família, né? A mulher é o pilar, a mulher sabe edificar o lar. Sim. Né? Então, parabéns pela família que a senhora tem, pelo esposo que a senhora tem. E aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, nossa mensagem, hoje esse episódio vai ao ar antes do Natal, né? Tivemos mais um ano que ainda não se encerrou. Foi um ano de provação para muitas pessoas, inclusive para mim, que atravessei um problema de saúde, né? Em alguns momentos achei que ia conhecer o Criador de perto, mas Deus é bom o tempo todo, me deu condição de permanecer aqui, de recuperar, restabelecer minha saúde. Então, eu sempre falo no final de cada episódio, não deixe o sol se pôr sob sua ira, porque eu acredito que a cada dia nós estamos aprendendo a recomeçar. E a gente precisa entender o seguinte, até compartilhei, eu fiz um vídeo hoje para colocar no meu Instagram, porque hoje eu acordei e fui mexendo no telefone, fiz umas coisinhas, eu sempre deixo para mexer no telefone depois de uma leitura que eu faço. E eu fui mexendo no telefone sem internet. Falei, mas o que está acontecendo? O telefone está funcionando, o celular normal, mas a internet... E quando eu percebi, eu estava irritado. Só que, ao mesmo tempo que eu me irritei, rapidamente me veio um flash. Eu falei, peraí,
E eu comecei a lembrar de coisas que eu passei na vida, inclusive coisas recentes. Falei, esse ano eu tive que, pela primeira vez na minha vida, fazer transfusão de sangue. Fiquei internado, quase perdi minha vida. Ao longo da vida já precisei, correndo atrás dos sonhos, dormir em rodoviária, dormir em aeroporto, já fiquei 3 dias sem comer, tive que dormir numa praça uma vez. E eu tô reclamando por conta da internet, que eu acordei e nem sei o que aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a ira de pequenas coisas não apague a grandeza que nós devemos ter, a gratidão que nós devemos ter pelos grandes milagres que Deus coloca na nossa vida ao longo de nossa trajetória. Então, que fique essa reflexão, está chegando o Natal, que a gente possa agradecer pelo pouco, pelo muito, pelo máximo, pelo mínimo que nós temos, porque nesse momento muitos pais estão distantes de seus filhos, muitos filhos distantes de seus pais, muitos pais não passarão, né, o seu Natal com os filhos, nunca mais. Muitos filhos jamais terão a presença dos pais novamente. Então a gente tem que pensar nisso. Então nunca deixe o sol se pôr sobre sua ira. Controle, nunca termine o dia sem fazer uma reflexão e sem agradecer a Deus e lembrar que maiores são as coisas boas que acontecem na nossa vida do que esses pequenos entraves. Então, Focus 23 fica por aqui. Um Feliz Natal para todos, um ano novo abençoado, e 2026 nós teremos um novo formato e aí vocês vão acompanhar como sempre. Focus 23, nosso podcast da superação. Obrigado, Letícia e Camila, que me acompanharam aqui, né, que tem toda essa paciência. Então, por trás desse entretenimento que vocês veem aqui, a gente brincando, existem outras pessoas que estão ali ligadas 100% com atenção, para que vocês possam ver cada um falando no momento que tem que falar, para que entrar uma imagem ali. Então não é uma coisa aleatória, né? Então é uma coisa que depende do esforço de todos nós. Focus 23, superação, coragem, fica por aqui. Abraço, gente.